Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer os ajustes das capas transtibiais e transfemorais para a prótese de membro inferior. Vamos começar com a capa transtibial. O primeiro passo, nós vamos medir a altura da capa em relação à prótese. Sempre lembrando de deixar um espaço de aproximadamente 10 mm com a base inferior do pé. O primeiro passo que a gente vai fazer para instalar a capa transtibial é validar a altura dela. Lembrando que essa parte superior fica bem próximo do ajuste patelar. Vendo a questão de altura dela, lembrando que tem que manter uns 10 mm da distância do pé, precisa ser feito a regulagem de altura na capa, na parte inferior, no caso da transtibial. A regulagem é feita de acordo com essas linhas de corte. Para fazer a regulagem, você pode usar um alicate universal e destacar 90 graus a linha de corte desta maneira. Assim. Verifica novamente a altura. Se necessário, tirar mais uma parte da capa transtibial. Dessa forma. Após fazer o ajuste da altura, você pode usar uma lixa ou um esmeril para dar o acabamento na parte que foi removida. Para fazer o acabamento, você passa a lixa grossa junto a parte onde foi feita o destaque, até manter toda a parte uniforme e sem as arestas com corte. Após fazer a parte da lixa, você tem que manter ela certinha, sem as marcas do destaque ou as marcas da parte que você fez o corte. Agora nós vamos fazer a primeira prova da capa na prótese. Para isso, é necessário remover essa presilha superior e a cinta que vem junto com o kit. Basta soltar o parafuso que vem junto com ela e fazer a remoção dela com o movimento superior. Para a remoção da cinta, basta abrir o fecho dela e remover de dentro da presilha. Agora nós vamos fazer a próxima etapa, que é o ajuste de altura na prótese. Para isso, basta abrir a parte inferior da capa estética, encaixar na prótese, e abrir a parte superior e encaixar na prótese também, dessa forma. Essa prótese, devido ao perfil do encaixe, vai precisar de um ajuste térmico ínfimo em relação à capa estética. Mas mesmo assim nós vamos fazer para melhor travar ela em relação à prótese. Lembrar sempre após fazer a verificação da altura, em que a capa estética precisa manter os 10 mm de altura em relação ao pé e na parte superior estar o mais próximo possível do apoio patelar. Neste caso deste encaixe, o ajuste térmico vai ser pouco necessário, mas vamos fazer da mesma forma. Após fazer a verificação em altura, nós vamos remover a capa. Para fazer a remoção é exatamente o oposto da colocação. Abrir a parte superior e a parte inferior. Para melhor fixar a capa na prótese, você pode usar a presilha que vem no kit ou a cinta, de acordo com o perfil que o encaixe apresente na hora da instalação. Agora nós vamos fazer o ajuste térmico da capa na prótese. No caso dessa instalação, nós optamos por fazer a fixação com a cinta na prótese. Para seguir agora o ajuste térmico, nós vamos pegar a prótese já com a capa, pegar uma bandagem, envolver toda a capa com certa pressão na prótese, verificar se o alinhamento ainda está correto. Após fazer a parte da bandagem bem fixa na capa estética em relação à prótese, nós vamos fazer o ajuste térmico com o soprador. Lembrando sempre de manter uma distância de 10 centímetros em relação à prótese e aquecer sempre na região onde você necessita a conformação. A temperatura utilizada é a máxima do soprador térmico, cerca de 400 graus. Esse processo leva cerca de 2 minutos para atingir a temperatura onde a capa estética consegue ser conformada. Após a capa estética estar um pouco mais maleável, faça uma pressão com a bandagem e espere cerca de 30 segundos para ela resfriar. Após a remoção da bandagem e o aquecimento da capa estética,
podemos notar que ela ficou muito mais próxima e acompanhando o perfil da prótese. Isso, além de uma parte estética, auxilia muito na parte de fixação da capa em relação à prótese. Caso vocês notem que a capa tenha certo ponto de rotação, é aconselhado fazer a substituição da trava inferior que vem no kit da capa estética pela trava com os dentes de fixação. Dessa forma, evitará a rotação da capa estética. Agora nós vamos fazer o procedimento de instalação da capa estética para a prótese transfemoral. Para fazer a instalação da capa estética para a prótese transfemoral, é necessário fazer, primeiramente, a medição da capa estética em relação à prótese, sempre lembrando em manter aproximadamente 10 milímetros em relação ao pé. Para fazer o ajuste da capa estética transfemoral, você pode seguir as linhas guias que existem na parte superior e inferior da capa. Para fazer o ajuste, você pode fazer o uso de um alicate universal, 90 graus as linhas guias de corte, e com esse movimento fazer a remoção. Lembrar de, após fazer a remoção, sempre verificar a altura que a capa está em relação à prótese. Nesse caso, será necessário fazer a remoção de mais uma parte da capa estética. Essa borracha ela pode ser facilmente removida. Após fazer o ajuste de altura, é necessário dar um acabamento na parte onde foi removido o material com uma lixa grossa. Dessa forma. Após usar a lixa para fazer o acabamento na região onde fez o destaque da capa estética, ela ficará com esse aspecto acabado. Pode ser colocada novamente a borracha de acabamento, tanto externa quanto interna, e ver novamente a verificação da altura. Agora nós vamos fazer o primeiro teste na prótese. Primeiramente você vai abrir a parte inferior da capa estética e em seguida a parte superior. Como podemos notar, a presilha superior atrapalhará na colocação da capa estética. Com isso, vou mostrar como fazer a remoção desta peça para melhor encaixe. Com uma chave Phillips padrão, faça a remoção do parafuso e com um movimento de deslizamento para cima, remova a presilha. Desta forma. Novamente respeitando o espaçamento embaixo e verificando se não está tendo nenhuma parte da capa estética em conflito com a prótese. Podemos ver que a altura ficou muito boa. Para melhor fixação, aconselhamos colocar a peça que foi removida do suporte superior no suporte do meio da prótese. Dessa forma. E novamente, coloque o parafuso para melhor fixá-lo. Após a colocação da presilha na parte do meio, vamos fazer a instalação. Novamente a parte inferior e em seguida a parte superior. Após a colocação, basta dar um clique na travinha e a capa estética está colocada. Para retirar a capa estética da prótese, é necessário abrir o clipe com o movimento superior de uma das partes dela, retirar a parte superior e em seguida retirar a parte inferior. Junto com o kit, existe um acabamento superior estético da capa. Para colocá-lo, basta encaixá-lo na capa e apertar os dois parafusos que a acompanham. Esta capa estética auxilia na colocação de shorts para evitar entrar as shorts dentro da capa estética da perna.